Olá pessoal, estamos de volta então. Agora o Dr. Pedro vai nos falar também aqui dos direitos da pessoa que tem câncer. Então, o PPC ou LOAS está previsto de forma originária no artigo 203, 5º da Constituição Federal, tá? E ele prevê um salário mínimo à pessoa idosa com mais de 65 anos ou portadora de deficiência. Posteriormente, foi criada uma lei que ela criou alguns requisitos, como por exemplo, a pessoa tem que ter a renda inferior a 1/4 do salário mínimo. Agora, recentemente, a legislação atualizou em virtude da jurisprudência e esse requisito já não é mais absoluto, Dr. Wagner. Agora já está sendo estendido para meio salário mínimo. É importante que a pessoa ingresse com esse pedido no INSS, que pode ser pelo telefone 135 ou através do site dentro de um sistema Meu INSS e faça esse atendimento, esse agendamento. E ela vai ser passada de uma perícia médica e se for constatada no caso da pessoa com deficiência a incapacidade, ela terá direito ao benefício. Já a pessoa idosa é um pouco mais fácil esse benefício. Então é aplicado de forma assim muito pertinente às pessoas que estão portadoras de câncer. Lembrando que, na caso de deficiência, esse câncer ele tem que ser muito agressivo, de forma definitiva. Doutor Neto, e como que faz o saque do Fundo de Garantia, PIS, PASEP? Bom, a pessoa com câncer, neoplasia maligna, ela pode realizar o saque total do montante depositado no FGTS, no Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Precisa de alguns documentos, listados na cartilha que até futuramente poderemos produzir. Além disso, aqueles cadastrados antes de 1988 no PIS ou PASEP podem também sacar os valores, o PIS na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Esse saque é total? Total. Doutor Pedro, também é possível a quitação da casa própria? Sim, Dr. Wagner, mas a gente tem que elucidar isso tendo em vista que existe sempre um seguro nos financiamentos imobiliários, não é mesmo? E esse tipo de seguro, ele prevê geralmente que a incapacidade tem que ser permanente da pessoa. Então o câncer deve ser muito agressivo para que ela consiga. E agora algumas seguradoras estão brigando na justiça quando existe, na verdade, a pré-existência do câncer antes de se assinar esse seguro. E já existem alguns entendimentos que estão concedendo e outros não. Doutor Neto, também nós temos isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA para veículos nacionais adaptados. Exatamente. Para a isenção desses 4 impostos, o veículo tem que ser nacional, ou seja, produzido no Brasil, e ele tem que ser adaptado. Por que veículo adaptado? Muitas das vezes, as pessoas com câncer acabam tendo deficiências nos membros superiores ou inferiores, necessitam do carro adaptado, como a gente conhece como PCD, comumente conhecido como PCD. Então, na compra desse veículo... Essa aí foi uma mudança recente na lei, recente. Né? Antes não tinha isso. E também, como eu vou falar aqui, existem os impostos federais e os estaduais, então a depender da União e também de cada estado. Na compra de um veículo PCD, a União garante que a pessoa com câncer, que tem deficiência, que compra um veículo nacional adaptado, ela está isenta do pagamento do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, e do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, no caso de um financiamento, por exemplo. Agora, os dois impostos estaduais, o ICMS e o IPVA, depende de cada estado, a legislação de cada estado também garantir essa isenção. O ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o estado de São Paulo garante essa isenção às pessoas com câncer que tenham deficiências, carro adaptado nacional, assim como o IPVA, o famoso IPVA que pagamos todos os anos, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o Estado de São Paulo também assegura essa isenção às pessoas com câncer, com deficiência, que vão comprar um veículo automotor adaptado. Doutor Pedro, no caso do imposto de renda também, as pessoas que têm câncer, elas têm isenção a esse imposto de renda? Perfeito, Dr. Wagner, em duas hipóteses. Na aposentadoria e no recebimento de pensão, tá? Está previsto na Lei do Imposto de Renda, no artigo 6º, inciso 14, esse direito. Agora, como faz o pedido? Esse pedido ele deve ser comprovado, né, com laudos médicos e após também a concessão de aposentadoria, no caso, né, ou da pensão diretamente à Receita Federal. Geralmente o contador ele efetua isso na declaração de imposto de renda da pessoa. Complementando, em relação a funcionário público? Funcionário público também
se estende esse direito, né, Pra principalmente SPPrev. para a SPPrev, e também existe a extensão do direito aos militares, né, quem recebe aposentadoria e pensão de militares. Pensão. Doutor Neto, e a isenção do IPTU? Bom, da mesma forma que os outros impostos têm, cada um a sua especificidade, o IPTU, como é um imposto municipal, cada município, em sua lei orgânica, pode dispor sobre a isenção ou não do IPTU. O município de Avaré existe, na lei orgânica, a isenção para pessoas com câncer, com neoplasia maligna, que possuem propriedade. Então, o imposto sobre propriedade territorial urbana estão isentas as pessoas com câncer, segundo a lei orgânica de Avaré. Mas tem um limite, não é para todo mundo. Não, tem um limite. Você lembra de cabeça aí qual? Porque também tem um tamanho da propriedade, não é Tem isso? tamanho, tem várias especificidades Sim, mesmo. sim, temos que ver isso daí, porque quando saiu a lei, parece que num primeiro momento a discussão foi exatamente Isso, essa daí, né? foi. Que teve uma emenda para disciplinar, porque senão, se bem que, no caso que a Bova, que a Beth disse, independente da situação financeira, né? A doença é a doença, né? Exatamente. Mas, enfim. Doutor Pedro, em relação à prioridade nos precatórios, primeiro eu acho que é interessante o senhor falar o que é precatório. Sim, Dr. Wagner. O precatório é um valor que a pessoa tem direito após ganhar um processo judicial que ele ultrapassa um limite definido pelos estados e municípios, né? E então, ela conseguindo obter êxito numa ação judicial e se tornou um precatório, né, você pode, através do seu advogado ou na Defensoria Pública, efetuar um pedido dentro do processo de prioridade, comprovando com os documentos que a pessoa está portadora do câncer, para que seja pago em ordem preferencial. Isso é importante porque, em relação aos precatórios do funcionário público do Estado de São Paulo, nós temos hoje um atraso de 16 anos para o pagamento. Então, isso ajuda, né? Sim, com certeza. Doutor Neto, há a possibilidade de tratamentos e remédios gratuitos? Sim, segundo a lei, o SUS está obrigado a fornecer tanto os tratamentos, diagnósticos, principalmente os medicamentos às pessoas ao combate ao câncer. Existe uma relação, a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então o SUS está obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento que esteja nessa relação. Caso o paciente necessite de um remédio, de um medicamento que não esteja na RENAME, ele pode solicitar junto às secretarias de saúde municipais ou estaduais esse remédio. E caso seja negado, né, caso ele obtenha a negativa da disponibilização, ele pode ajuizar uma ação judicial para solicitar esses remédios. Esses remédios é só através de ação judicial? Se não forem disponibilizados pelo SUS, que não estiverem na RENAME, ou não forem disponibilizados também pela Secretaria de Saúde, que é um método mais rápido, Sim. pode entrar com ação judicial para requerer. Doutor Pedro, e o tratamento fora de domicílio, o que é isso? Perfeito, Dr. Wagner. O TFD é um mecanismo que o SUS tem para tratar determinadas doenças, no caso aqui a gente está falando do câncer, que o município não tem um especialista. Um exemplo prático, um câncer aqui de fígado, intestino, que não tem um especialista aqui no SUS para tratar isso, ou pode ser feito um pedido e a outra cidade abrange esse tratamento. Devemos lembrar que deve existir mais de 50 quilômetros entre as cidades e regiões metropolitanas para que o SUS consiga prestar esse atendimento para o paciente. Lembrando também que o SUS vai custear tudo, a viagem, a alimentação, todo o tratamento. Perfeito. Doutor Neto, reconstrução de mamária. Dr. Wagner, a cirurgia de reconstrução mamária, que talvez seja uma das mais corriqueiras dentro da Bova, né, Beth? Sim. É assegurado por lei também que o Sistema Único de Saúde, além dos planos de saúde privados, eles são obrigados a fornecer, a realizar essa cirurgia de reconstrução mamária, além da cirurgia de simetrização da mama contralateral e também da reconstrução do complexo aurelo-mamilar. Então, seja pelo SUS ou seja por plano de saúde privado, é assegurado ao paciente essas cirurgias. Perfeito. Doutor Pedro, com essa parceria que a OAB está fazendo junto à Bova, esses direitos aqui vão poder ser feitos através da Bova ou nós continuamos no mesmo sistema, cada um tem seu advogado, vai? Como que tem algum entendimento nessa
nessa área? Dr. Wagner, a gente sempre deixa a pessoa bem à vontade. Lembramos que a Bova ela vai prestar toda a orientação necessária para a pessoa, né? E também existe a Defensoria Pública de Avaré, que faz um trabalho maravilhoso que também pode atender essas pessoas. Perfeito. Entendi. Bom, pessoal, infelizmente nós chegamos aqui no final do nosso bate-papo, então nós vamos aqui para as considerações finais, iniciando aqui pelo Dr. Neto. Bom, vamos lá. Agradeço a oportunidade dessa entrevista, também da companhia dos meus presidentes. Falando um pouco sobre os objetivos da Comissão OAB Vai à Escola. Perfeito. Nós somos uma comissão recente, iniciamos os trabalhos no mês passado. O presidente da OAB dá apoio para essa comissão? Total apoio, total amparo para a gente, o presidente, o vice-presidente também. Nós estamos com diversos projetos para a realização de atividades e de ações junto às escolas e faculdades. Inclusive um deles é em companhia da ABOVA, para podermos realizar palestras, inclusive sobre esse mesmo tema de hoje, Outubro Rosa e os direitos das pessoas com câncer, porque é fundamental que nós informemos aos alunos, aos professores, aos diretores, esses direitos. A comissão está com parcerias com as outras comissões aqui de Avaré, inclusive parcerias com comissões OAB Vai à Escola de outras cidades, como Bauru, Itapetininga, Campinas, de outros estados. Também estamos em parceria com a comissão de Nilópolis e do bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Então esse é só o começo, temos muitos projetos pela frente, temos total amparo do presidente, do vice-presidente, também da OAB e da ABOVA, então é isso, só o começo. Ótimo. Doutor Pedro, para suas considerações finais. Wagner, foi uma honra estar aí junto com você aqui, com a Beth, com o Neto. Agradeço também toda a equipe que nos ajudou para que esse programa fosse possível de ser realizado. A OAB está junto com a BOVA, a OAB está junto com a população de Avaré, sempre lado a lado, apoiando o maior cidadão do Estado Democrático de Direito. E é isso, Wagner. Obrigado. Muito obrigado. Elizabeth Capesse, presidente da ABOVA, para suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Dr. Neto, Dr. Pedro e Dr. Wagner pelo convite. E não poderia deixar de falar sobre o Outubro Rosa. Perfeito. Né? Então, Outubro Rosa, pessoal, é uma conscientização neste mês super importante da realização da mamografia e do autoexame. A mamografia é extremamente importante porque ela consegue detectar o tumor ou o nódulo com menos de 1 centímetro. O autoexame deve ser feito todo mês, até o 5º dia após a menstruação. E para as mulheres que não menstruam mais, qualquer dia do mês. Fica esse alerta para as mulheres. E assim, não só no mês de outubro, mas devemos procurar um profissional, mastologista ou ginecologista durante o ano todo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, trabalho importantíssimo que essas instituições têm feito. E vejam vocês, uma coisa muito importante. Nenhum dos três aqui ganhou absolutamente nada para fazer esse trabalho, não é? É um trabalho realmente voluntário e que atende a todos. Muito obrigado, até a próxima.